Bom, a pergunta que não quer calar, eu prego sobre isso todo ano. Pastor, qual que é o real significado do Natal? Nós sabemos que o Natal, ele virou uma data de comércio. Nesse período do ano, é o período que as lojas mais faturam, porque é um período em que muitas pessoas ganham presente, dão presente, se compram presente, e isso é bom. Isso é bom, não é ruim. Ganhar presente é bom. Eu sempre digo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ganhar presente, e quando eu ganho, eu uso para mostrar para a pessoa que eu gostei do presente. E nós devemos ser assim, né? Nós devemos nos alegrar. Eu já vi pessoas dizer, eu não gosto de ganhar presente. Deve ter algum complexo. Porque presente é bom de ganhar. Mas eu vou dizer para você, é melhor dar presente do que receber, sabia? Quando você dá o presente, parece que você se sente mais satisfeito de quando você recebe. Quando a pessoa gosta, é claro. Mas o Natal não é só para isso. Na verdade, existe um presente maior que nós recebemos. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero perguntar para você, você já pediu o seu presente de Natal? Tem alguém que você já falou assim, eu quero tal coisa de Natal? Eu já pedi. Eu pedi para Deus o meu presente de Natal. Pastor, mas pedir é bom? Sim, a Bíblia diz que nós devemos pedir, porque só aquele que pede, recebe. Eu sou assim. Um dia eu fui viajar, comprei uns livros, fui pregar fora. E aí entreguei uns livros para alguns irmãos que eu trouxe de presente, e sobrou um, eu falei, vou deixar esse aqui, para quem pedir. Deixei em cima da minha mesa. Aí tem um irmão da minha equipe que ele pede mesmo. Ele chegou e falou assim, eu vi que tem um livro a mais aí, de quem é esse livro, pastor? Falei, é teu. Ele falou, eu ia pedir. Eu falei, quem pede recebe, toma. Depois vai fazer essa tua barba com serra, seu cara de pau. Mas é assim, é o filho cara de pau que recebe, sabia? Tem gente que fica todo... Já viu como é que é o encontro? Quando eu faço aquele momento do chocolate, quem já viu? Tá todo mundo querendo pegar. Mas o povo fica assim, será que é uma pegadinha? E o povo vem, e às vezes as pessoas querem comer, não vai, porque tem vergonha. Eu quero dizer, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então peça para Deus coisas grandes, porque Deus é grande, amém? Mas o mundo inteiro está pensando nisso agora, nos presentes de Natal, na árvore de Natal, no presépio de Natal. Mas não é só o mundo, alguns crentes também estão pensando nisso, principalmente na árvore de Natal. E é aquela pergunta que não quer calar, pastor, a árvore de Natal é de Deus? Crente pode ou não pode? Nós sabemos que esse negócio de pode ou não pode é lei. Não é graça. Vai depender do que tem de significado para você. Se para você a árvore de Natal é só um enfeite, monte ela e seja feliz. Você sabia que nos Estados Unidos é uma cultura a montagem da árvore de Natal, que envolve a família. Só que tem um monte de crente que fala, a árvore de Natal é do diabo, sabe por quê, pastor? Tem uma história por detrás. Um tal de Nimrod que cortava pinheiros e oferecia às entidades. Os crentes gostam de mistificar as coisas. Eles gostam de fazer... Tu já viu, tem crente que gosta de dar tudo para o diabo? A árvore de Natal é do diabo. Depende do significado que tem para você. Um dia alguém falou de alguma coisa, não lembro o que era, de um tipo de roupa, de um sinal, alguma coisa assim. Isso é do diabo, porque há 1500 anos eu estudei arqueologia. O cara não tem tempo de ler a Bíblia e vai estudar arqueologia. Crente assim tinha que ir vergonha na cara, vai ler a Bíblia. Eu não estou falando nada contra o estudo, amém? Mas as pessoas estudam algo para combater os próprios crentes, mas não conhecem a Bíblia. E esse é um problema. Então, o Natal, ele é um símbolo muito precioso. Que representa o quê? Você sabe? Exatamente. Comemora-se o nascimento de Jesus. Amém? Eu não vou entrar no mérito, que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Não foi. Biblicamente não tem como comprovar isso. Não é real isso. Mas vamos usar isso para nosso benefício. Entendeu o que eu estou dizendo? Me faço de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns, disse o apóstolo Paulo. Então vamos usar essa data comercial,
que para os nossos irmãos que trabalham no comércio e têm comércio é uma bênção. Se essa data te abençoa, abençoa nós também. Então, louvado seja o Natal. Que se abençoa a sua vida, pessoas vão comprar mais no seu estabelecimento nessa data, glória a Deus. Mas não em si só nós vamos endemonizar o Natal, porque o Natal é uma data comemorativa. Ainda que não seja comprovadamente o nascimento de Jesus, nós podemos usar como tal. Até porque a Bíblia não nos manda lembrar do nascimento de Jesus. Amém? Ela manda nos lembrar da morte. Ela manda nos lembrar da morte de Jesus, porque foi na morte que ele nos deu vida. Porque a Bíblia diz que ele nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Mas onde surge essa história do Natal? Na palavra de Deus. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 5, se você quiser abrir, eu acho que a projeção vai botar aqui também. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 5. Ok? Eu vou ler aqui também no meu iPad, aí vai passando ali, nós vamos ler até o 14. José levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que enquanto se achavam em Belém, aonde? Belém, guarde bem esse nome. Chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e deitou numa manjedoura. Aonde? Manjedoura, guarde bem esse nome. Pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores, havia o quê? Guarda bem esse nome. Que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu. Quem apareceu? Guarda bem o anjo. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, eis que aqui estou a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com os anjos uma multidão de outros anjos, como se fosse um grande exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas que Ele quer bem. Diga amém. Nós vemos aqui, na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, a narrativa do nascimento de Jesus, dentre tantas que nós vamos encontrar nos evangelhos. Mas eu separei essa, porque eu quero falar para você especificamente sobre os significados desse enredo, desse contexto dentro da palavra de Deus, porque nós precisamos entender a Bíblia além da forma literal. Você sabe o que é teologia? Teologia é um estudo mais central da palavra, levando em consideração a letra. As pessoas perguntam: pastor, o senhor é teólogo? Eu não gosto de falar. Eu sou formado. Nenhum pastor da videira pode ser pastor sem ser bacharel em teologia. Então eu sou formado em bacharel em teologia. Mas eu não acho que isso é alguma coisa. Na verdade, isso não é nada. Porque se eu entender só da letra, isso vai produzir morte. Nós leríamos isso aqui e passaríamos batido por tanta riqueza. Mas por nós buscarmos a letra e o Espírito, nós temos revelação da palavra. E a revelação que te faz entender realmente o que Deus quer falar através das Escrituras. Então é uma mistura da palavra e do Espírito. De duas palavrinhas gregas, que é o logos e é o rema. O logos é a palavra escrita, é o que está na sua Bíblia aí, letra no papel. Mas o rema é quando essa letra salta aos seus olhos e invade o seu coração e torna em você uma fonte a jorrar. Quando estamos entendendo, diga amém. Então Jesus está aqui nascendo. Maria era uma mulher que foi escolhida por Deus. Há quem diga que os evangélicos não gostam de Maria. Isso é uma mentira. Talvez não na sua totalidade. Talvez tenha alguns crentes meio maluco, que não conhecem a Bíblia, e muito menos Maria, que
Não gosto dela. Mas Maria foi instrumento de Deus para a vinda do Salvador. Um dos quecos dos evangélicos com os católicos é a questão da Maria. Mas quem foi Maria? Quem Maria carregou dentro dela? Oi? Jesus. Então quem foi Maria? Uma pessoa como nós. Quem você carrega dentro de você hoje? Jesus. Você é como Maria. Maria foi um canal para trazer o Salvador. Hoje você é um canal para trazer o Salvador para algumas pessoas. Então o Natal, ele não tem uma data específica. O Natal, ele não é dia 25 de dezembro. Tá bom, nós vamos comemorar. Vamos usar desse momento para pregar o Evangelho para os nossos familiares. Mas o Natal acontece muitas vezes por ano. Você viu como foi na vida de Zaqueu? Um dia ele estava em cima de uma árvore. Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, me convém comer na tua casa. Naquele dia, o Natal aconteceu para Zaqueu. E aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Houve um dia ela estava lá buscando água, como muitas vezes ela foi. Mas naquele dia, Jesus encontrou com ela, era meio-dia, no horário do sol mais quente do deserto. Jesus então ofereceu água para ela. E disse para ela: a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. E ela vai se tornar em você uma fonte a jorrar. O que ela fez? Ela aceitou a água. E naquele dia o Natal aconteceu para a mulher samaritana. 2007. Foi no mês de abril para maio. Foi o dia que alguém bateu lá no meu portão. Me falou de Jesus. E naquele dia o Natal aconteceu na minha vida. Então cada um de nós tem um dia em que esse Natal aconteceu. Ele não é uma data fixa. Ainda que no calendário ela está ali, dia 25 de dezembro. Mas cada um de nós tem uma história de Natal para contar. Foi o dia em que o Salvador nasceu dentro de você. Foi o dia que você disse: Senhor Jesus, vem morar em mim. Faz morada eterna no meu coração. Naquele dia, o Natal aconteceu para você. Mas tem algumas coisas interessantes aqui na passagem bíblica que nós lemos. Fala que Jesus nasceu em Belém. Amém? Foi a primeira palavra que eu disse para você. Guarda essa palavra. Belém. Fala comigo. Belém. As palavras na Bíblia têm significado. A Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em espanhol. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Nessas três linguagens originais. Então, para você entender um pouco mais, hoje é acessível para todo mundo. Você pode ter uma Bíblia de concordância Strongs. O que é isso? Que vai mostrar o original da palavra. Hoje eu tenho uma Bíblia aqui no meu iPad, que eu clico em cima da palavra, ela vai mostrar para mim qual o significado original daquela palavra. E quando você procura o significado original de Belém, você sabe o que significa Belém? Casa do pão. A palavra Belém, no original bíblico, significa casa do pão. É como se, traduzido, o Yeshua, o Salvador, nasceu na casa do pão. Então, Belém significa casa do pão. Mas quem Jesus disse que ele era? Eu sou o pão da vida. Jesus, ele é o pão. E ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, por que ele nasce em Belém? Isso é uma sentença profética. O pão nasceu na casa do pão. Mas ele nasceu aonde? Qual o lugar que Jesus nasceu? Numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É o popularmente... Alguém já criou porco aqui? Qualquer animal pode ser, vaca. É o coxo. Aqueles coxos eram de pedras. Eram pedras talhadas, onde eles colocavam alimento para os animais. Quem estava ali ao derredor desse lugar? Você lembra? Para quem os anjos apareceram? Para os pastores. Pastor cuida de quê? Provavelmente, essa manjedoura era o lugar onde as ovelhas iam comer. Os pastores estavam cuidando das ovelhas. Quando, então, um anjo aparece para eles. A palavra anjo também tem um significado.
original. A palavra anjo é angelos, ou angelos. Eu não falo hebraico, nem aramaico, muito menos grego. Mas eu estou pronunciando para você o que está escrito. Angelos, ou angelos, que o significado original dessa palavra é mensageiro. O que o anjo falou para eles, para os pastores? Trago-vos uma boa nova de esperança. Eles vinham trazendo uma mensagem de esperança. Qual que era a mensagem que eles estavam trazendo? Nasceu em Belém, na casa do pão, o pão vivo que desceu do céu. É como se o anjo dissesse: volta para casa que a comida está na mesa. Porque o coxo está cheio. Lá, ele está lá. Ele chegou. O que acontece? Eu tenho algo comigo. Assim, quando Jesus nasceu, os primeiros que ficaram sabendo foram os pastores. Eu tenho uma convicção no meu coração: quando Jesus voltar, os primeiros que vão ficar sabendo vão ser os pastores. Por que, pastor? Por causa dos sinais. Conhecer a Bíblia não é só teologia, é intimidade. Eu vou repetir para você: conhecer a Bíblia não é só teologia, é intimidade. Quando há intimidade, há relacionamento. Quando há relacionamento, você não fica sem informação. Você vai ficar sabendo primeiro que os outros. Essa é uma verdade. Então, esse enredo acontece, Jesus nasce em Belém, na casa do pão. E nós entendemos que quando Jesus vem para esse mundo, ele vem com um propósito. Nós sabemos que Jesus é a única criança que nasceu com o destino de morrer. A única. Eu repito, a única. O propósito de Jesus ao nascer era morrer. Morrer por quem? Pela humanidade. Por isso ele foi moído. Já viu quando a gente pega o pão da ceia, o que a gente faz? Ele foi moído, ele foi partido pelas nossas transgressões. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele é o pão partido. A riqueza da palavra é fantástica. Ela é maravilhosa. Por quê? Porque o tempo todo ele faz uma comparativa que se torna fácil entender as Escrituras dessa forma. Quando você entende que é uma junção da letra com o Espírito. Porque a palavra só pode ser entendida através da revelação do Espírito Santo. E à medida que nós vamos entendendo, nós vamos vivendo. Às vezes nós falamos assim: por que as pessoas ouvem a Bíblia e não praticam? Porque elas não entendem. Pessoas que não entendem a Bíblia, elas têm dificuldade de praticar na sua vida. Por quê? Porque não sabem como. É a mesma coisa você pegar algo que você não sabe mexer. Você vai ficar constrangido de fazer, porque você está com medo de errar. Mas quando você tem revelação da palavra, você tem certeza. Quem tem certeza se joga. Quem tem certeza não fica. Ele vai. Então aquele anjo aparece para os pastores e diz: nasceu em Belém. Depois uma comitiva, um exército de anjos aparecem para celebrar essa chegada. Então o que acontece? Eles vão até lá. E segundo o que o anjo disse para eles, o mensageiro, eles vêm. Mas o que a Bíblia fala? Pastor, que anjo é esse? É um anjo celestial? Sim. Mas tem dois significados de anjo na Bíblia. Esse, angelos, que é mensageiro. Mas lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, você vai encontrar a carta de Jesus para 7 igrejas de Apocalipse. Nós vamos estudar sobre elas no ano que vem, em nome de Jesus. É sempre bom. Porque assim, as cartas de Paulo são maravilhosas, sim ou não? As cartas de Pedro, fantásticas. Nem vou falar das de João, que são as que eu mais gosto. Mas as cartas de Jesus são as mais poderosas. Existe na Bíblia, pastor, cartas de Jesus? Sim, filho, você precisa ler Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, você vai encontrar 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 cartas às 7 igrejas. Quem escreve? Jesus. Como que ele começa? Ao anjo da igreja de Éfeso.
E aí ele se apresenta para cada uma de um jeito diferente. Não vou falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre o anjo. Então é um anjo que lidera as igrejas? É um angelos? Não, mas é um mensageiro. Porque quem lidera a igreja é um mensageiro. E qual que é a mensagem desse anjo da igreja? Não é uma palavra de condenação, mas é uma boa nova de esperança. Uma boa nova de esperança. As pessoas têm que chegar entre nós, vir para um culto como esse e entender que elas são livres para servir a Deus. Que Deus não é um Deus carrasco e maldoso, mas é um Deus que ama. Porque ama, Ele corrige. Porque ama, Ele não deixa você fazer tudo que você quer. Porque Ele ama, Ele não só abre porta, mas Ele fecha também. Porque Ele ama, Ele nos ensina. Mas Deus é amor. Amém? Não é Deus e amor, é Deus é amor. Amém? Porque Deus ama, Ele faz todas essas coisas, porque Deus é Pai. Mas Ele escolhe. Aí você pode dizer, pastor, então o mensageiro, o anjo da igreja é o pastor? Não necessariamente. É quem tem a mensagem. Tem muitas igrejas que o pastor não é o anjo da igreja. Existem outros mensageiros. Eu não sei se você teve contato já com outras igrejas, mas tem igrejas que o pastor não prega. Ele só traz pregador de fora. Ele só fica na cadeira lá sentado, numa das. Mas ele não prega. Eu mesmo fui convidado para pregar em igrejas que o pastor falou, não, eu não prego, eu só trago pregadores. Eu cuido da igreja dessa forma. Então ele não é o mensageiro. Outro é mensageiro. Mas o que nós precisamos entender é que todo crente pode ser um mensageiro. Se ele for um proclamador das boas novas, das mensagens de esperança. E o que eu estou dizendo para você hoje, nessa noite, é que Deus separou você. Se você está andando conosco nessa igreja, que crê no sacerdócio universal de todo crente, que os religiosos ficam quase endemoniados. Pastor, religioso endemonia, existe um espírito de religiosidade, sabia? Que domina as pessoas. É o espírito da religião, talvez é um dos piores. Vou dizer, religioso não consegue nos ouvir, sabia? Não consegue. Não fica muito tempo entre nós. Por quê? Porque a palavra da graça é muito fácil. Servir a Deus é muito fácil. E é mesmo de fato. Porque a palavra da verdade que liberta é o quê? Filho, você merecia morrer, mas alguém já morreu no seu lugar. Então creia nisso e viva a vida eterna. Mas a pessoa pergunta, o que eu tenho que fazer? Crer. Tá, eu creio, o que mais? Crer. Tá, mas eu creio, o que eu faço mais? Continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo. E vai crendo, e continue crendo. E nunca perca a fé, porque é essa fé que te sustenta e vai te levar para Nova Jerusalém. Amém? Então entenda, o Natal, ele aponta para o Salvador. Talvez eu faço isso todo ano, noite de Natal, eu estou com a minha mãe, com os meus irmãos, aqueles que querem estar. Alguns não gostam, porque já sabem que eu vou estar lá pregando, e aí eles não vão. Mas alguns vão só para pegar a oração. Sério, minha irmã fala, eu gosto quando tu ora. Eu sinto uns arrepios assim. Falei, aleluia, aleluia. Então eu vou para lá, na noite de Natal, eu estou lá, vendo a carne na churrasqueira, pingando a gordurinha. Quem é assador sabe o que eu estou falando. E conversando ali na beira da churrasqueira, falando, esperando uma oportunidade. Quero ensinar uma coisa para você hoje. Não force a porta. Não force a porta. Espera a porta abrir. Crie circunstância para a porta abrir. Seja sábio e espere oportunidades. Você que já foi crente novo, convertido, você sabe o que é forçar a porta. Você quer converter todo mundo numa semana. Quando a pessoa converte, sério, eu fiz tanta burrada no início da minha conversão. Converti de verdade, tive uma experiência. Eu tinha 1925 tipos de santo e entidade dentro da minha casa.
Minha casa tinha 3 por 5. Quase que eu não cabia lá dentro. Mas tinha tudo que é tipo. Santo dos caminhoneiros, nem era caminhoneiro. Santo dos motoristas de carro, nem dirigia. Santo não sei das quantas, santo expedito, das causas impossíveis. Impossível, tinha muita causa. E tudo que é tipo. E aí minha mãe me aconselhou a fazer uma gruta na frente da minha casa. Eu fiz, bem grandona. Toda terça-feira eu ia lá acender uma vela. Pergunta para quê? Não sei. Minha mãe disse que era para fazer e trazia bons fluidos, eu ia fazer. Descobri que eu fui muito tolo. Como eu fui tolo? Fazendo coisas sem saber o que eu estava fazendo. E aí, converti. O que você acha que eu fiz? Peguei uma marreta, fui lá na ferramenta do meu padrasto, peguei uma marreta, fui lá naquela gruta. O irmão que me ganhou para Jesus, ele foi muito sábio. Ele foi fazer a consolidação comigo. E ele falou assim, o nome da lição naquela época não era o livro que tem hoje, era um outro. Abandone as práticas do passado. E ele falou assim, Juan, me diz uma coisa. Quem são essas pessoas que estão nesses quadros pendurados na tua parede? Eu falei, tu quer saber de todos? Ele falou, não, esse que está em cima da porta. Eu falei, esse é o São Jorge, não conhece? Ele falou, não, nunca vi. Eu falei, é ele. Quem foi ele? Eu falei, foi um soldado de Jesus. Ele falou, está escrito aonde? Eu falei, não, minha mãe me falou. Por que ele está em cima da porta? Para proteger a porta, para os ladrões não entrarem. Quem te falou isso aí? Eu falei, minha mãe. E aquela lá? Eu falei, aquela lá eu acho que é Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que é esse aí o nome. Está escrito lá embaixo. Quem foi ela? Eu falei, parece que ela apareceu para 3 criancinhas, fez um milagre. Não, tu não conhece ela então. Eu falei, de verdade eu não conheço. Minha mãe disse que é bom, eu deixei ali. E aquela ali, aquela outra? Aquela ali, eu sei, é padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida. Quem que ela foi? Há uma história que parece que os pescadores acharam ela dentro do mar. Ela estava viva ou morta? Eu falei, não sei. Falei, mas esse cara faz muita pergunta, né? Aí eu perguntei para ele, por que tu está perguntando tanto? Não é para ti me ensinar, porque aquilo que eu te ensine? Ele falou, não, é porque eu não consigo entender como tu consegue dormir dentro dessa casa com tanta gente estranha aqui. Acabou a consolidação, tchau, semana que vem eu volto. E eu fiquei assim, parecia que todas aquelas imagens estavam me olhando. Daqui a pouco a esposa dele estava no quarto, porque a minha esposa também saiu. Eles sempre oravam no final, aquele dia eles não oraram, saíram rápido. Minha esposa veio, eu falei, o que a Adriana falou contigo? Ela falou, eu estou com medo. Eu falei, medo do quê? Das imagens. Eu falei, eu também. Ela falou que como é que nós convivemos com tanta gente estranha dentro de casa. Eu falei, não vou nem dormir essa noite. Eu acho que eu vou deixar essas imagens aqui e vou dormir lá na mãe. Mas na minha mãe tinha o dobro das minhas. Eu falei... Ela falou assim, minha esposa olhou para mim e falou, vamos jogar fora? Eu falei, ou elas ou nós. Eu trabalhava fazendo bico, às vezes à noite, numa padaria, 3 horas da manhã eu ia colocar lenha no forno, e aí tinha aqueles sacos de farinha grandão, eu trouxe para casa vários e comecei. Eu não tinha muita coisa, mas encheu 3 sacos daquele. Enchi os 3 sacos, falei, agora eu vou quebrar a gruta. Fui lá na ferramenta do meu padrasto, peguei uma marreta de 5 quilos. Isso é falta de sabedoria, tá? Nunca faça isso, no primeiro momento. Comecei a quebrar. Estou quebrando. Minha casa era aqui, casa da minha mãe aqui, a porta dela aqui. Quando eu estou quebrando, eu senti que tinha alguém me olhando. Eu já estava no pânico. Falei, daqui a um pouco tem uma estátua dessa de em pé me olhando aqui. Quando eu olhei para o lado, era minha mãe e meu padrasto, com as 2 mãos na cabeça, falando, ele enlouqueceu. Eu quebrando tudo. Quebrei imagem, quebrei gruta, quebrei tudo. E eles vieram correndo na minha direção e falaram assim, o que tu está fazendo? Tu está louco? Tu não sabe o que vai atrair de coisa ruim para ti isso? Os teus filhos vão ser tudo doente. Gente crente não dá nada certo na vida deles. Olha o que tu está fazendo com a santinha que eu guardei anos. E o meu padrasto falou, viu, vai ser castigado. Eu falei, a marreta é sua.
Ele falou, eu não quero mais essa marreta, eu não quero mais, eu vou comprar outra amanhã. Ela é tua agora, eu tinha pegado a ferramenta dele. Mas por que eu estou te contando isso? Porque foi falta de sabedoria da minha parte. Por causa disso, talvez demorou 9 anos para ele se converter. Eu tentei forçar a porta. Entendeu o que eu estou dizendo? Comecei a dizer para ele, isso aqui é do diabo, isso aqui é do demônio. Mas é o que eles criam, eles aprenderam desde criança assim, como eu também aprendi assim. Nós não mudamos pessoas na marra. As pessoas só são mudadas se elas tiverem uma experiência com Deus. Você pode querer mudar as pessoas, você vai cansar, você vai desanimar, porque só tem um que muda, é Deus. E se é só Deus que muda, como que eu mudo alguém? Pedindo para Ele mudar. Eu forcei a porta. Demorou 9 anos. Todos eles aceitaram Jesus, para a glória de Deus. Mas demorou 9 anos, podia ter sido mais rápido. Porque eu te contei toda essa história para dizer para você, nesse Natal, não force a porta. Espere a porta abrir. Mas eu quero dizer para você, você pode ter oportunidades sábias de levar a porta a abrir. Você pode, no meio de uma conversa. Um dia eu estava com os irmãos, num lugar. E tinha um rapaz que nós queríamos ganhar ele para Jesus. Eu tenho que cuidar como é que eu vou te falar isso. E esse rapaz, ele falou, esses crentes aí não fazem nada. Ele estava falando mal de nós. E eu estava esperando a porta abrir, uma oportunidade. Eu cheguei perto dele e comecei a conversar, ele estava bebendo. E daqui a um pouco ele falou assim, agora eu quero ver. Ele falou, toma um gole aí, pastor. Eu falei, tá gelada? Ele falou, tá, então me dá. Ele ficou me olhando. O senhor pode? Eu falei, sobre o que tu está falando? Não, mas agora senta aqui que eu quero conversar mais com o senhor. Eu falei, a porta abriu. Agora cuidado. Por que eu estou falando que eu tenho que ter cuidado? Você precisa ter sabedoria. Só que você está assim, aí viu meu amigo, Jesus é bom. Eu tomei só um gole. Só para abrir a porta. Porque ele fez uma pegadinha comigo. E ele caiu na própria pegadinha dele. Sabe qual foi o resultado? Veio parar no encontro com Deus. Ele converteu. Teve uma experiência com Deus. E eu não vivia minha vida bebendo cerveja. Não. Aquele momento foi um momento específico para ganhar ele. Ele não ficou constrangido. Ele sentiu bem entre nós. Sabe, às vezes você vai para sua casa, para os seus familiares, e tem um povo que bebe lá. Eu sei que tem. Aí você fica lá. A turma do gospel, a crentolândia e a chaminelândia. A cachaçolândia. Aqui o povo fumando, bebendo, dançando. Aqui a crentolândia espantada. Não me misturo com essa gentalha. Isso é tolice. Isso é fechar a porta. Todo lugar que eu chego numa festa, que eu sou convidado para ir, que eu vou com um propósito, eu fico perto de quem bebe e quem fuma. Porque é lá que eu posso salvar alguém. Você só pode ser luz em meio às trevas. A sua luz vai fazer diferença. Eu estou falando concernente ao meio onde você vai agora passar, às vezes, o Natal. No meio de seus familiares. Pastor, mas quando é os crentes que bebem, eles precisam ser evangelizados. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não estou falando beber de beber, estou falando de se embriagar, amém? Alguém falou assim, pastor, eu fui numa festa dos crentes aí, credo, era Torres e Torres. Eu falei, na praia de Torres? Ele falou, não, Torres e Torres, o povo bebendo para valer. Eu falei, é mesmo, vai cuidar da sua vida, deixa a vida dos irmãos em paz. Pastor, mas eles estavam bebendo, eles não têm a luz que tu tem, ora para eles, ao invés de acusá-los. Ore por eles, para que eles tenham a luz. É muito fácil acusar. Vai dizer que não. A posição de um juiz é muito cômoda. Ele só aponta o dedo e acusa. Essa não é a nossa posição. Nós vemos as coisas erradas? Vemos. Por que Deus nos permite ver? Para que nós possamos ser intercessores. Nós somos o povo da mão estendida, não do dedo apontado. Nós vamos passar dias assim agora. Não sei se todos, mas uma grande maioria. Você vai para o meio da sua família, que às vezes não gosta de crente.
Faça isso, faça uma visita. Pastor, mas falaram mal de mim. Vai pelo menos para dar um abraço de Natal. Sabia que é constrangedor? As pessoas falam mal de você, você vai lá e abençoa elas. É constrangedor demais. Mas a Bíblia diz, sabe o que sobre isso? Deus coloca brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Porque pagar o mal com o bem é o nosso chamado. Foi isso que o nosso mestre fez. Jesus estava naquela cruz. Não gostei da bateria aqui, que tapou a minha cruz. Por favor, pessoal do som, ela nunca mais pode ficar aqui. Que aquele lugar se tornou um lugar sagrado agora. Aquela cruz pode até cair na cabeça do Juan. Então o que acontece? Eu estou brincando, não é um lugar sagrado não, mas aquela cruz precisa estar liberada. Mas eu sei que eles fizeram isso porque hoje teve 205 mil pessoas aqui em cima, então nós tivemos que ajeitar o espaço, amém. Nunca imaginei que esse palco ia ficar pequeno. Todo mundo falava, é grande demais, pastor, muito grande. Hoje ficou pequeno. As meninas estavam dançando assim, ó. Sério, vocês vão ver elas dançar aqui, elas vão começar a dançar nos cultos agora, vai ser uma dançaria aqui. Elas pulam, elas se fazem para cá e para lá, hoje elas estavam assim. Não tinha espaço, falei, viu? O homem falou, pastor exagerado, fez um palco grande, ficou pequeno. Porque nós estamos crescendo, amém? Nós estamos avançando, é inevitável. Então eu quero dizer para você, seja um canal para falar da cruz, do amor de Deus, do verdadeiro sentido do Natal. Quer compartilhar presente? Faça isso. Mas não deixe de falar. Você é um angelos. Você é um mensageiro que traz uma boa nova de esperança. Você sabe o que esse mundo está precisando? É só disso. Está cheio de gente correndo atrás de dinheiro, Ney. Desesperado. Eu estava conversando com o irmão esses dias e eu falei isso para ele. Está cheio de gente que já se tornou milionário, rico. Alguém conhece Balneário Camboriú? Impressionante, está acontecendo algo extraordinário lá. Toda semana tem um milionário se atirando dos prédios para se matar. Para morar naqueles prédios de Balneário Camboriú ali, é gente do dinheiro. Eu já ouvi mais de 5 suicídios agora nos últimos 2 meses. De milionários se suicidando. Sabe por quê? Porque eles descobrem, depois de conseguir todo o dinheiro que eles querem, que o vazio dentro deles não termina. E aí, o que acontece? Às vezes eles venderam a alma para o diabo para conseguir aqueles milhões. E eles descobriram que aquele dinheiro não faz a felicidade deles. Só resta uma janela do 13º andar, eles se atiram. Eu quero dizer, a maior riqueza do mundo nós já temos. Nós temos aquilo que o dinheiro não pode comprar, que o mundo está desesperado atrás. Nós não podemos perder a fé, a esperança e o amor, que é a maior riqueza que nós temos. E que tudo isso produz dinheiro, produz riqueza, produz tudo que nós precisamos. Mas só vem por meio de Cristo. Eu creio muito em oportunidades. E hoje eu quero orar sobre isso. Hoje eu vou fazer 2 apelos no final dessa palavra. O primeiro deles, orar sobre as suas finanças. Não me esqueci. Nós estamos no mês das primícias. E milagres financeiros não vão acontecer, já começaram a acontecer. Basta nós orar e ensinar nessa direção, as portas vão se abrindo. Eu creio, Deus vai nos surpreender. Eu estou pedindo para ser uma totalidade. O que é totalidade? Você olha aqui e você fala, pastor, eu estou orando, mas parece que só está fechando as portas. Não é. Antes de Deus abrir a grande porta, Ele fecha as que estão te atrapalhando às vezes, de crescer. Então, a porta vai abrir uma porta de ar gelado aqui. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que fechar aquela ali primeiro. Senão o ar vai fugir por ali. E amanhã eles já vêm fechar ela em nome de Jesus. Entendeu o que eu estou dizendo? Uma porta se fecha, outra se abre. Se você está nas mãos de Deus, e eu creio que está, você está na mão daquele que tem as chaves de Davi. Então não se assuste, nós começarmos a orar e parece que as coisas não estão dando certo. Pastor, basta orar, parece que orou o negócio. Calma, não tira o extrato ainda sem ver o final da história. A sua história não acabou. E a segunda coisa que eu quero orar te enviando para a sua família, para onde você vai. E esse vai ser o melhor Natal da sua vida. Muitos aqui vão ganhar presentes que você estava esperando há muito tempo. A conversão de alguns familiares.
As pessoas vão perguntar para você, sério? O que está com esse brilho no olho agora? Você nunca foi assim, Natal passado você não estava assim. Que brilho é esse? Isso é porta aberta para você dizer, Jesus nasceu no meu coração e Ele quer nascer no teu também. Essa é a mensagem de esperança, porque Jesus é a ressurreição. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E você é o mensageiro para dizer, eu trago a ti a manjedoura e o pão está dentro. Come. Come do pão da vida. Quem come do pão da vida recebe vida. E Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Aleluia. Deus é bom.